Eu queria reler aqui um trechinho aqui da matéria do Globo Esporte, que eu acho que é interessante. Você leu, estava aqui revendo aqui, né? É muito interessante. Representantes de diferentes tribos rubro-negras entendem que o grupo ter tido sua primeira folga somente no 29º dia de trabalho do treinador, Sampaoli, após o empate 0-0 no Fla-Flu da Copa do Brasil, foi um erro. Por que foi um erro? Por que foi um erro? Né? Ele botou os caras 29 dias treinando. Sabendo que o time estava mal. Ele mesmo falou, se eu vim é porque o time está mal. Eu quero botar os caras em forma. Não vai ter folga, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então joga, recuperação no dia seguinte, treinamento mais leve, depois mais intenso, tentar colocar os caras em condições. Não é um erro. Pô, mas os caras que querem ter folga, tudo bem, tira essa folga depois. Já tiraram alguns, né? Os que chegaram depois não, mas os que já estão do ano passado tiraram 42 dias. Eles estão devendo folga para o Flamengo. Se você for analisar o pé da letra, tiraram 42 dias. Quem tem a obrigação de dar 42 dias de férias para um profissional? Não, e o Vampeta falou que estavam reclamando também da intensidade dos treinos. Então, eles querem o quê? Pô, mas reclamar da intensidade, hoje em dia o futebol é intenso. Os que jogaram na Europa reclamavam lá, na Europa, lá, dos caras lá. Quem jogou no Atlético de Madrid, que nem o Felipe Luiz lá, reclamava do Simeone. Porque ninguém pergunta também, né? Deve ser facinho, Faz e né? acabou. Deve ser facinho trabalhar com o Simeone, né? Não deve encher o saco de ninguém, né? O Antônio Conte no Chelsea com o Davi Luiz devia ser uma leveza total, né? Com o Diego Costa. Pois é. A gente viu. Aí continua aqui, ó. Outro fato que causou incômodo foi a obrigatoriedade de ir do aeroporto para o Ninho do Urubu na madrugada posterior ao empate 1-1 com o Racing na Argentina. No ônibus, que levou a delegação para o treinamento matinal, pôde-se escutar algumas manifestações contrárias. Ou seja, eles jogaram contra o Racing, ficaram com o meia mais um jogo com o meia mais, não ganharam o jogo, quase perderam, que o Racing teve uma chance de fazer um gol, bola na trave no final, né? Quase perderam o jogo. O técnico botou todo mundo para voltar, para no dia seguinte ganhar tempo, treinar e vambora, né? E os caras estão no ônibus, não, quer dormir no meu bercinho. Que é isso, meu irmão? Está insatisfeito? Vai lá e então fala com o Marcos Braz. Tem um monte de gerente lá, fala com o gerente. Olha, eu não quero jogar mais no Flamengo. Ah, não, aqui a gente não folga. Fala. Aí fica mandando recado via não sei quem. Repito, não estou questionando os colegas. Pelo contrário, é ótimo que eles tragam esses pensamentos. Eu estou tentando me aprofundar aqui. O que significa isso? Qual o direito que o jogador tem de ficar de mimimi porque teve que treinar numa situação em que eles estão devendo a torcida? Porque o patrão é a torcida, gente. O patrão não é o Landim. O Landim está ali no cargo. O patrão no clube de futebol é a torcida. Sem a torcida não existe nada. Se não tem a torcida do Flamengo, o Flamengo não faturaria 1 bilhão nunca. Nós estaremos aqui falando do Flamengo. Porque tem muita torcida. Então o patrão é o torcedor. E o torcedor não está nada satisfeito, né? O patrão não está legal, o patrão não está feliz. Se o patrão decidisse, de repente, muita gente ali nem estaria mais no Flamengo. É que o patrão aí não tem poder de decisão. Quem decide são os dirigentes. Aí continua. Sampaoli também enfrenta alguma resistência por sua decisão de esticar a corda no aspecto físico. Como entendeu que o time estava muito aquém do esperado, tem exigido muito do elenco nas atividades que, em alguns momentos, excedem o esperado, olha que nome pomposo, pelo Departamento de Saúde e Performance do Flamengo. Por que o Departamento de Saúde e Performance do Flamengo não entrou em ação quando deram 42 dias de folga, né? De férias, para dizer, peraí, não, a gente precisa voltar depois do 30º dia para começar o trabalho. Para quem não entendeu, quando os jogadores voltam no dia 2 de janeiro, e o Vanderlei foi que fez inclusive essa conta, eles completaram no dia anterior 42 dias de férias. Se eles voltam depois do 30º dia, eles teriam o quê? Mais 12 dias de trabalho e não de férias. O Vitor Pereira assumiu só em 2 de janeiro, porque ele tinha um contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. Mas desses 12 dias antes da chegada do Vitor Pereira, o time poderia ter feito já todos os exames médicos, que são de rotina, né, no início da temporada, e o Mário Monteiro, que foi preparador físico dos tempos do Jesus, que estava voltando e já saiu, contratado pelo Flamengo, não como integrante do time do Vitor Pereira, né? O Flamengo trouxe o Mário Monteiro e falou, Vitor Pereira, o preparador vamos tratar, tudo bem, beleza, tal, a equipe mais os meus auxiliares aqui, o time que trabalhou com o Vitor Pereira no Flamengo era diferente do time que trabalhou no Corinthians, a equipe. O Vitor Pereira encontraria um time com 12 dias de trabalho físico. É o outro estágio, né? Aí, 13 dias depois da chegada dele, menos de 13 dias, ele estava jogando contra a Portuguesa completo, no Carioca. Por quê? Mais 13 dias ele tinha o Palmeiras na Supercopa. Então, ele teve que queimar etapas, ele teve que acelerar o processo. O cara não teve pré-temporada, porque 12 dias foram jogados fora. Os jogadores queriam as folgas e os dirigentes deram as folgas. E o Departamento de Saúde e Performance deveria ter reclamado naquele momento. Peraí, não, isso aqui dentro do planejamento profissional racional não é legal. Nós temos um prazo, a Copa do Mundo deu a todos os clubes um período grande de trabalho, né? E nós temos que aproveitá-lo. Por que o Departamento de Saúde e Performance não interferiu? Ah, porque aí interferiu no desejo dos atletas de ter 42 dias de férias. É muito fácil, gente, você juntar Lé com Cré e perceber isso, que traduzir o que está escrito aqui. É isso. E o preparador físico, o Mário Monteiro, reclamou.
Reclamou porque o Ele São Paulo reclamou. deu umas O cornetadas São Paulo nele. deu cornetada na preparação Eu física. acho injustas por essa razão. Ele também não teve a condição adequada de trabalho. Acho que o São Paulo foi injusto com ele, ou talvez não conheça esses detalhes que a gente está esmiuçando aqui. Ele foi prejudicado no trabalho dele também. Ah, mas ele aceitou. Pô, o cara aceita, tenta fazer o trabalho. Ou seja, o departamento Mas não médico foram também tem que ser condições questionado. reais. Porque há Todo mais mundo. de um ano que o Flamengo não tem um departamento médico vazio. Sim. Foram mais de 16 jogadores que Como passaram era- recentemente pelo Como era departamento elogiado médico. em 2019, né? Você lembra que o jogo do Grêmio, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, saíram machucados Arrascaeta e Felipe Luiz. Alguns companheiros até já disseram que eles não jogariam a partida de volta. E os dois jogaram. Voltaram e jogaram até o final da temporada, continuaram jogando. Então, eu vi muitos elogios à época para o departamento médico. Agora, de fato, já de algum tempo para cá, eles são criticados. Mas esse departamento de saúde e performance, que eu acho que envolve o departamento médico, né, creio eu, né, deve ser chefiado pelo médico do Flamengo, É poderia o mesmo médico, Mauro? É o mesmo médico. É o mesmo médico. Que tinha os métodos revolucionários. Isso, só- falava-se muito isso lá, É. na época, né? Então, ele deveria ter entrado em ação. O Flamengo jogou fora, gente, 12 dias de ouro, assim. Porque o Flamengo, ao contrário de outros times que jogaram só o estadual, no caso do Palmeiras teve a Supercopa, mas é um jogo. O Flamengo teve, logo no começo do ano, além do estadual, a Supercopa, o Mundial de Clubes e a Recopa. Então, assim, tinha jogos que valiam taça. E o Flamengo jogou 12 dias fora, no E o lixo. Mundial vale uma taça muito importante. Eu sei que você não acha. Não, Mas é importantíssimo. eu acho que não é tão importante quanto a Libertadores, é a minha opinião. Mas para a torcida é importante. Então, não importa. O patrão é a torcida, não importa o que eu penso. E quando ele A torcida perdeu, quando o gosta. Vitor perdeu para o Hilal, ali ele caiu, cara. Ali ele não ia ter mais sossego, só se ele conseguisse algo assim fantástico. Aí ele caiu ali acho que era o quarto ou quinto jogo dele. Ali Não, ele e é já o que a estava gente condenado, fala. ali ele estava fora. E é o que a gente fala, né? Vander, Flávio, 50 mil pessoas no YouTube, deixa o seu like, é muito importante pra gente. Agora, é o que a gente fala, né? É o jogador reclamando de trabalho. Não pode, aí eu concordo com o Mauro. Talvez a única que eu acho que num outro emprego alguém pudesse reclamar é essa de chegar na madrugada e ir direto pro Ninho do Urubu. Também, não, mas é uma que daria Não estou reclamações. contestando você, Sim. não. A minha reação não é essa. Daria reclamações até em outros empregos. Agora, em outros empregos, ninguém reclamaria. 29 dias seguidos trabalhando, tá bom. Tem que ficar, vamos trabalhar. Até porque foi o que o Mauro falou. São 29 dias trabalhando, mas geralmente você treina da manhã. Você chega 7, meia, 8, você sai meio-dia. E alguns técnicos gostariam que fosse nesse horário que você falou. A imensa maioria aceita, digamos assim, o desejo dos jogadores e faz num horário mais avançado. 10 horas, às vezes não, às 11, porque eles fazem o intenso como é... Não, mas o que eu tô falando, Wander, é que não é também um dia de Não. trabalho de 12 horas, como em muitos empregos. trabalha Você trabalha ali de 8h30 exageradamente. até meio-dia, 1 e vai pra casa. É, exageradamente. Então não vai, tem porque muito você ainda mistério. tem que fazer um processo, não sei do que, até as 2 da tarde. Acabou. Você acordou às 9 da manhã, você trabalhou lá treinando, porque é o seu trabalho, até as 2 da tarde, saindo do clube, e você tem a tarde inteira, a noite inteira, para você não ir para o brega, porque senão você perde todo o congestionamento, todo o condicionamento, evidentemente. Você tem que se transformar com muito sacrifício, entre aspas, numa vida de atleta por um período até você estar nos trinques. É assim que funciona. Agora, isso incomoda? Incomoda, atrapalha a sua vida social? Eu não sei, eu não conheço exatamente isso. Mas que incômodo é esse? Sair de um treino, de um jogo que vocês não foram bem, tá certo? Não foram bem. E vamos tentar melhorar, vamos lá para o nosso QG. Eu não vejo nenhum crime isso, sabe? Motivo de uma rebelião. Eu não vejo. Realmente é um negócio muito complicado. Eu vou insistir nessa figuração que eu faço. Os treinadores, badalados e não badalados, são reféns. Depende, eles são um refém de plantão. Se agradar, se ele for muito doce, se ele fizer quase tudo que os jogadores desejam, ele é um refém que vai continuar lá. Se ele for um cara que é mais durão, exige um profissionalismo maior, se ele não tiver vários escalões, ele vai tomar um bico nos fundilhos rapidinho. Se não for, demora um pouquinho mais, até o momento dessa turma dar o bote. É assim que funciona, só pegar e acompanhar a história. Não tem ninguém... O Guardiola, que foi citado aqui, é um Guardiola. É o Guardiola. Você quer blindagem maior para qualquer cartola ou qualquer cartolagem do que ter o Guardiola?
É o caso. Ele ganha muito também, né? E trazendo. pra caramba. Não, claro, mas Por isso, né? trazendo para o nosso quadrado aqui. Você quer blindagem maior no Palmeiras do que o Abel Ferreira? Você passa dias aqui, Asmar, apresentando o programa e nem cita o nome da Leila Pereira. Não se fala problema político no Palmeiras. Por quê? Ela tem 67% do conselho. Não tem problema político. Zero, não tem. Mesmo que a lambança que ela faça, qualquer uma, tá certo? Não tem oposição. Desde que ela chegou, é o Abel. Né? Desde que chegou, é o Abel. Os pepinos, a rota de colisão entre ego A contra o ego B, o Abel resolve. Já foi destacado aqui por vocês, que alguns jogadores, não importa qual tenha sido o motivo principal, saíram do grupo. Outros aceitam por quê? O time está ganhando, cara. Reserva fica no banco e, que legal, não tem um banco melhor do que esse aqui. É lógico, o time está ganhando. Quando joga mal, ganha. Quando joga mal, perde apertado. Mas aí tem a expectativa e esperança que no próximo jogo vai ressurgir. Essa tem sido a vida do Palmeiras. Tem garotos lá que já estão valorizados para valer. Teve a sua joia aí, já que vai entrar um checaço que não tem tamanho. Então, essa é a vida do Palmeiras. Agora, essa situação, Flávio, do físico também, né? Vamos falar do físico do Flamengo. Por quê? Porque trabalho intenso. Todo jogador fala que sonha jogar na Europa. Eles acham o quê? Que eles vão jogar na Europa e o treino vai ser mamata. Que o treino vai ser fácil. Aí é o que eu falo, jogador reclamar de treino intenso. Não dá nem pra acreditar. A vida do cara é o físico. A vida do jogador de futebol, claro, é a técnica, é o dom que ele teve pra jogar futebol e ele chegou lá pelo seu talento, mas e o físico? E aí um jogador falar que o treino tá sendo intenso, ele tem que ter o treino intenso. Se um jogador reclama pra mim, eu sou dirigente, o treino tá muito intenso, eu vou falar, que bom, vou elogiar o treinador. Vou elogiar o treinador que tá tirando o couro de vocês. E a gente sabe que ninguém é burro, que nenhum preparador físico que tá lá é insano. Vai dar um treino que vai lesionar seus jogadores. Se tá lesionando, pode ser também porque o jogador não tá se cuidando. Que tá fazendo um treino muito forte, sem dormir, sem se alimentar direito. Não dá também pra gente ficar aceitando reclamação de jogador que tá tendo treinamento pesado fisicamente. A gente falou isso no Corinthians, quando o Vamp falou aqui que estavam reclamando da preparação física do Vitor Pereira. A gente questionou do mesmo jeito. E tem que questionar os jogadores do Flamengo. Tem que treinar intenso, sim. Ficar reclamando 29 dias de treino, ficar reclamando que o treino tá intenso. E, como disse o Mauro César, não reclamaram quando tiveram 42 dias de férias. 42 dias de férias. Eu não lembro de ter visto isso no futebol nos últimos anos. Não sei se na época de vocês era normal. Eu nunca vi 42 dias de férias para um time de futebol. E aí não reclamaram. E agora querer reclamar que o treinamento é intenso. Eu acho, assim, até cara de pau jogador reclamar de intensidade de treino físico, Flávio Prado. E já a gente vai falar aqui sobre a insatisfação do ex-preparador físico do Vitor Pereira, né, o Mário Monteiro, que ficou brabo com o Sampaoli sobre as críticas da preparação física.